RUC, a técnica com amor. Educação, academia e ensino superior. Ponto e vírgula. Semanalmente na RUC. Olá, muito boa noite. Mais uma terça-feira, mais uma edição do Ponto e Vírgula. Passam 5 minutos das 9 da noite. Desta terça-feira, 29 de maio de 2012, é o último programa deste mês de maio. Começamos hoje com um convidado, que é o professor Rui Antunes, presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, que nos faz então hoje companhia. Olá, muito boa noite, professor Rui Antunes. Muito obrigado, antes de mais, por ter aceitado o convite da RUC. E vamos começar por... voltar um pouco atrás, e em setembro de 2011 disse que o governo tinha que redefinir a reestruturação da rede de ensino superior, tinha que repensar. Já mudou alguma coisa desde aí? Boa noite aos ouvintes. Bom, pegando a sua pergunta, mudaram algumas coisas, poucas. De facto, em termos de medidas e de decisões que se estariam à espera, ainda não há nenhuma decisão. Nós estamos à espera que o governo defina algumas questões fundamentais, como seja a questão de financiamento, que é a parte principal, enfim, que permite às instituições do ensino superior saber como é que hão de programar, enfim, os seus planos de desenvolvimento. Essa decisão estamos à espera que ocorra, enfim, está... O timing para a decisão terá que ser agora, portanto estamos à espera que no próximo mês, no mais tardar, haja alguma indicação de como é que vai ser o financiamento das instituições de ensino superior para o próximo ano. Até porque nós neste momento já estamos a assumir responsabilidades, estamos a abrir vagas, ou estamos a preparar a abertura do próximo ano letivo, estamos a definir que cursos é que vão abrir e, portanto, tudo isso implica que estamos a assumir compromissos que já vão começar em 2012, mas que já se vão projetar para 2013 e, portanto, precisamos de saber o que é que, enfim, as linhas com que nos vamos cozer do ponto de vista de financiamento. Se o corte que vai acontecer for mais elevado do que aquilo que estão à espera e já tendo assumido esse tipo de compromissos, o que é que pode acontecer? Bom, será bastante grave, uma vez que, basicamente, aquilo que nós já temos para financiamento das instituições, pouco mais chega do que para pagar salários. E, portanto, se nós tivermos cortes mais acentuados, enfim, isso implica termos que fechar cursos ou, eventualmente, juntar turmas, enfim, reduzir cargas letivas drasticamente. As instituições vêm reduzindo alguma coisa nas cargas letivas, têm encontrado tentar, enfim, que haja troncos comuns, cursos que partilhem recursos e aulas e, portanto, tudo isso já... Esse tipo de elasticidade ou de possibilidade de fazer gestão de recursos já está a ser feito e, em alguns casos, já está mesmo no limite máximo que podemos ter. Estamos a falar, então, numa altura em que já é difícil manter algum quadro docente. Exato. Nós temos o quadro docente, mantém-se... portanto, todo o orçamento que nós temos do Estado é para pagar pessoal docente e não docente e não chega. Portanto, uma parte considerável do dinheiro das propinas é para pagar também ordenados. E, portanto, aquilo que fica para o resto do investimento é muito pouco e não chega, por exemplo, para obras de manutenção dos edifícios, não chega para substituição de equipamento, para laboratórios, por exemplo. Nós temos muitos cursos laboratoriais, não? O ensino politécnico à partida é um ensino... Exatamente, num ensino que é praticamente técnico, em que é preciso experimentar, em que é preciso utilizar vários recursos. Em que fase é que está o Politécnico de Coimbra? Portanto, nós temos, de facto, todos os cursos têm uma componente laboratorial muito grande, não é? E essas componentes laboratoriais são caras porque as turmas têm que ser pequenas para caberem dentro da dimensão do laboratório, para poderem, de facto, usar os equipamentos, para poder ter um ensino prático e depois que os estudantes, ao usarem o material, naturalmente que gastam material e que o material se desgasta e tem que ser substituído. E é essa substituição de equipamento que já não é feita há alguns anos e que, em alguns casos, está, portanto, a atingir um limite muito crítico e que pode pôr em causa o tipo de ensino prático que se pede ao ensino politécnico que faça. Portanto, isso é Mas mais do que os cortes, aquilo que neste momento nos está a preocupar é haver uma fórmula que permita às instituições perceber e conseguir antecipar que tipo de financiamento vamos ter.
E, portanto, até há bem poucos anos, até 2009, houve uma fórmula de financiamento que era baseada no número de alunos que frequentavam as instituições. No ano anterior. Até 2009 Sim. funcionou essa fórmula. Nós recebíamos um ficheiro em Excel, portanto um ficheiro onde era facilmente, enfim, verificávamos facilmente como é que se chegava aos orçamentos das instituições todas, das universidades e dos politécnicos. Em 2010 e em 2011, em 2009, 10 e 11, deixou de se aplicar essa fórmula e passou o financiamento a ser feito pelo histórico, ou seja, aumenta e diminui, neste caso no último ano diminuiu bastante, o financiamento que era atribuído e diminuiu de igual para todas as instituições. E isso, enfim, pode parecer que é justo cortar o mesmo em todas, mas não é, porque desde 2009 para cá as instituições, umas cresceram e outras diminuíram. E nós estamos a fazer orçamentos como se estivéssemos todas iguais. E, de facto, as instituições que cresceram têm mais alunos e, portanto, têm mais aulas, têm mais desgaste, têm mais despesa associada ao seu funcionamento e recebem menos dinheiro do que recebiam há uns anos atrás, enquanto outras instituições, enfim, têm até menos alunos e continuam a receber também o mesmo dinheiro quando tinham mais alunos. Com os cortes, é claro que houve, entretanto. E essa forma de financiamento é importante que seja revista. Enfim, eu penso que o Governo tem prometido, não tenho a certeza, o Governo tem prometido no seu programa de Governo, tem exposto que vai alterar a forma do Governo. O seu Ministro e o seu Secretário de Estado já o afirmaram que vão, enfim, fazer disso uma prioridade para este ano. Portanto, estou à espera, estamos todos à espera, enfim, eu e os outros presidentes dos institutos, e penso que os reitores, que haja uma definição sobre os critérios para esta nova fórmula. Os alunos do IPC estão a ser afetados pela crise? Em primeiro lugar, no que diz respeito à qualidade do ensino. A qualidade do ensino está afetada, assim é que é? Estão, eu não penso que estejam mais do que os outros alunos todos, porque é isto que afeta o Politécnico de Coimbra, afeta as instituições todas, sobretudo as instituições que cresceram, portanto as instituições que estão situadas em Lisboa, Porto, Coimbra, em Leiria, portanto as instituições que estão nos grandes centros urbanos, que foram as que cresceram, que têm de facto mais alunos, isto afetou algumas dessas instituições. Nós todos sabemos que, enfim, a qualidade do nosso ensino é aquilo, enfim, é a nossa missão principal, é aquilo que nos distingue, é aquilo que nos, no fundo, dá a nossa sustentabilidade. Tentamos que o impacto, enfim, encontrar medidas para que o impacto dos cortes não se reflitam na qualidade do ensino e que se possam cortar nas progressões, nos contratos, nas dispensas de serviço para fazer graus académicos, nas dispensas para ir a congressos, no pagamento de deslocações de professores, na aquisição de alguns equipamentos, no corte do aquecimento, neste caso, por exemplo, há escolas no nosso Politécnico, temos algumas escolas que já não têm aquecimento há vários anos, portanto não há aquecimento, quer se esteja no inverno ou no verão, portanto não há rigorosamente utilização desse tipo de conforto e, portanto, são estas medidas que estão a ser tomadas. O professor João Gabriel Silva, reitor da Universidade de Coimbra, disse recentemente que a Universidade correu o risco de fechar em 2013 se os cortes se mantivessem no mesmo nível. Sente o mesmo para o IPC? Sinto, não por aí, acho que a questão talvez tão radical, e penso que isto é mais figurado, esta questão do fechar, não é? Mas para funcionar em termos dignos teríamos que reduzir bastante e se calhar começar a pôr em causa alguma questão fundamental em termos de qualidade do ensino. Portanto, o mais cortes implicam de facto estarmos a falar de instituições que passarão a ter uma natureza diferente daquela que têm. E esse encerramento poderia passar pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital? Seria a primeira a fechar? Não, tudo isso depende do que for os critérios da forma de financiamento. De facto, até aqui, nós temos, como eu lhe disse há pouco, nós temos sido financiados pelo número de alunos. E, portanto, escolas que têm muitos alunos e que conseguem captar muitos alunos, à partida têm um orçamento mais folgado. Do hospital tem muito poucos. Escolas que têm poucos alunos começam a ter dificuldades financeiras. Oliveira do Hospital está numa zona, como Oliveira do Hospital, como muitas outras escolas de ensino superior, estão numa zona que tem densidade populacional muito baixa. E numa altura em que há dificuldades das pessoas, dos jovens, das famílias em deslocarem-se, portanto, em dificuldades financeiras,
é difícil encontrar gente que se queira deslocar para sítios como Oliveira do Hospital, ou, que não sendo dessa zona, queira ir para Oliveira do Hospital, ou não sendo de Beja, queira ir para Beja, ou não sendo de Bragança, queira ir para Bragança. Ou são as pessoas que residem naquela região que frequentam essas instituições. Se há poucos alunos, começamos a reduzir o número de alunos que pode procurar essa instituição. Se o financiamento continuar a ser feito com base no número de alunos, estas escolas ou encontram cursos que de facto sejam atrativos para levar um jovem que vive em Coimbra ou que vive em Lisboa a colocar a hipótese de estudar em Oliveira do Hospital. Então, tem que ser um curso que o possa atrair, tem que ter alguma capacidade. Essa atração existe? Em algumas áreas e em alguns cursos existe. Não existirá em todas, e este é um desafio que é bastante difícil. Pelas notícias que têm vindo ao público recentemente, parece que perdeu um pouco a esperança na Escola de Oliveira do Hospital, porque em março disse que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, como está, é para acabar muito rapidamente, e agora no início de maio, na tomada de posse do novo diretor, desafiou a encontrar uma solução para a escola. Faltam-lhe as soluções, perdeu a esperança? Não, eu pretendia alertar os professores e a direção da escola e a comunidade de Oliveira do Hospital que a escola não pode estar como está, porque os cursos que funcionam na Escola de Oliveira do Hospital são cursos que já funcionam há alguns anos e são cursos que estão desgastados, digamos assim, do ponto de vista da atratividade. São cursos na área da gestão, era um curso de engenharia civil, que são cursos que atualmente, não só em Oliveira do Hospital, mas no país inteiro, e um número grande de instituições, têm tido redução de alunos. E, portanto, a escola tem que olhar para esse indicador e tem que saber que tem que procurar encontrar e redefinir-se como escola e encontrar uma solução para a atratividade. Não só a escola, mas a própria comunidade. Porque as instituições de Oliveira do Hospital, a comunidade de Oliveira do Hospital sente, e com razão, que a escola é importante para a sua comunidade. E, portanto, é um projeto que não é apenas um projeto do Politécnico de Coimbra, mas é um projeto de toda aquela região. A solução tem que ser também uma solução encontrada na região. Mais dessa região do que do próprio Politécnico? Igualmente, temos responsabilidades todos acrescidos, mas também tem que ser igualmente. Já há casos de algumas escolas em Portugal que, sendo escolas pequenas, conseguem ser escolas atrativas e tenham, portanto, um projeto próprio e conseguem atrair estudantes. Veja-se a escola, por exemplo, de desporto de Rio Maior. Consegue ser uma escola que, de facto, concentra ali um conjunto de cursos, só uma área disciplinar e, portanto, tem alguma capacidade de atratividade. É uma escola que não tem problemas de alunos. Ou a escola... Enfim, há alguns exemplos, portanto, de escolas que conseguiram encontrar uma área, uma especialização, e nessa especialização, de facto, tornarem-se reconhecidas e terem capacidade de atrair. É isto que a Oliveira do Hospital vai ter que encontrar. Acha, portanto, inevitável que fechem pelo menos alguns cursos na escola de Oliveira do Hospital? Uma vez que a área disciplinar não é centrada só numa área. Nós já encerramos o curso de Engenharia Civil, exatamente, porque era um curso que existe em Coimbra, portanto, não faria muito sentido, numa época desta de crise em que há diminuição de alunos de Engenharia Civil, que um Politécnico de Coimbra tivesse 2 cursos de Engenharia Civil, um em Coimbra e outro em Oliveira do Hospital. De modo que o curso está a ser encerrado progressivamente, os alunos estão a ser transferidos, os que quiseram vir foram já transferidos para o ISEC e gradualmente o corpo docente vai ser transferido também para o ISEC. Então, mas assim acaba por haver corte na despesa, não é mesmo? Se vai manter o corpo docente? Ou não? Há algum corte da despesa, não há um corte total, mas há algum corte na medida em que não propriamente em termos de número de professores, mas deixamos de ter 2 laboratórios, ou 3 laboratórios, ou 4, enfim, já não sei quantos laboratórios estão associados ao curso de Engenharia Civil neste momento, mas que funcionam em Coimbra e que funcionam em Oliveira do Hospital, e vamos congregar esses único, por exemplo. Logo aí há alguns ganhos em termos de equipamento que não é necessário renovar, em termos até do próprio funcionamento do equipamento, dos gastos que estão associados ao funcionamento da estrutura. Portanto, aí teremos algumas poupanças. E, como eu lhe disse, neste momento nós estamos a cortar, já não podemos estar à espera de encontrar um local onde se poupe muito dinheiro, porque já não há sítios onde se poupe muito dinheiro.
toda a poupança tem que ser feita em pequenas quantidades, portanto são 3.000 euros ali, 10.000 aqui, 5.000 aqui, portanto, mas isso é a única capacidade que nós neste momento ainda temos de fazer alguma poupança. Disse-me que faz pouco sentido que o Instituto Politécnico tenha 2 cursos de engenharia, embora seja cada um em sua cidade. E será que faz sentido haverem tantos cursos de engenharia em Coimbra repetidos no Politécnico e na Universidade? Eles só parcialmente ou superficialmente é que são repetidos, porque os cursos do Politécnico, os cursos que são dados no ISEC, do Instituto Superior de Engenharia e na Faculdade de Ciências, na área da engenharia, tanto quanto eu sei, eu não sou engenheiro, mas estando na direção da escola tentei perceber isto, os cursos do Politécnico têm de facto uma natureza e têm um plano curricular que é distinto daquilo que é o curso que é dado na universidade. E embora se estejam a formar, por exemplo, engenheiros civis num e no outro, podem-se estar a formar, o nosso curso é um curso que tem uma duração de 3 anos, enquanto os cursos da universidade são mestrados integrados, portanto são cursos de 5 anos. São cursos muito virados para a questão da concepção, enquanto nós formamos engenheiros de obra, digamos assim, portanto engenheiros que sejam capazes de estar numa obra e sejam capazes de liderar uma obra. Portanto, toda a formação... Mais uma vez, o tecnicismo é muito mais... É colocada exatamente no fazer e na capacidade que o engenheiro deve ter de executar e, portanto, de estar próximo daquilo que são, no fundo, a tarefa que tem que ser executada dentro de uma oficina, dentro de um estaleiro, no acompanhamento de uma obra. Portanto, essa é uma vertente que sempre esteve presente nos cursos do Politécnico e que continua a estar presente nos cursos do Politécnico. E, portanto, há aqui uma diferença em relação a estes 2 cursos. Enfim, não sei se fará sentido ou não no momento em que há crise, mas do ponto de vista do tipo de formação, do ponto de vista do mercado de trabalho, eu penso que isto faz algum sentido, porque os nossos alunos, de facto, têm um tipo de colocação profissional, são capazes de encontrar uma saída profissional que não é exatamente a mesma que encontra um aluno que sai da universidade. Do Instituto Politécnico são, então, os engenheiros do Instituto Politécnico são então melhores aos da Universidade de Coimbra? Não ponho na questão de serem melhores, são diferentes. E os da Universidade de Coimbra são talhados para um tipo de formação, portanto, para um tipo de intervenção dentro do âmbito da engenharia. Os engenheiros do Instituto Politécnico são talhados para outro tipo de intervenção. Penso que uma fábrica ou um estaleiro de obras precisa de mais engenheiros como aqueles que são formados no Politécnico do que precisa de engenheiros como são formados na universidade. É capaz de precisar dos 2 tipos de engenheiros, mas em termos de quantidade eu acho que ele precisará mais engenheiros como aqueles que são formados no Politécnico. Portanto, acha que devem na mesma existir... Estarão mais perto das obras e mais perto daquilo que é dos estaleiros, das fábricas, portanto, das máquinas. Deve, portanto, na sua opinião, depreendo que devem então continuar a existir os 2 tipos de curso, engenharia civil, sim, tanto no Politécnico como na universidade, engenharia mecânica, todo esse tipo de engenharia. Sim, esta divisão e estes 2 tipos de engenharia existem desde os anos 70, né? Porque o curso o ISEC foi criado em 73 ou 74 e, portanto, existe como escola de engenharia desde essa altura e os cursos formados na universidade também surgiram mais ou menos na mesma altura e, portanto, têm 30 anos de história em comum e nestes últimos 30 anos o mercado absorveu engenheiros formados nas universidades e engenheiros formados nos institutos politécnicos e, portanto, e diferenciou-os. E eu penso que os empregadores sabem o que esperam quando contratam um tipo de engenheiros e quando contratam outro. E agora continuam a querer empregar todo o tipo de engenheiros? Penso que sim. Enfim, embora haja uma maior dificuldade agora do ponto de vista do emprego, nós, pelos nossos dados, não consideramos que seja preocupante o desemprego na área da engenharia em relação aos nossos alunos. Acho que na maior parte dos cursos, os nossos alunos têm saídas profissionais garantidas e, portanto, arranjam emprego. Estamos a falar especificamente no caso da engenharia, mas presumo que isto se aplica a todos os outros cursos que são semelhantes entre Universidade e Politécnico, ou não? Nomeadamente na área da comunicação, por exemplo. Na área da comunicação, eu acho que os cursos são mais parecidos do que na área da engenharia. Acho que, de facto, nas engenharias, embora os cursos tenham o mesmo nome, seja engenharia civil no ISEC, por exemplo, é engenharia civil... Têm o mesmo nome, mas são mais diferentes, embora os de comunicação tenham nomes diferentes, mas são Exatamente. mais... Exatamente. Há outros cursos que têm nomes diferentes e que são muito mais parecidos na universidade e são muito mais parecidos no Politécnico.
É comum, eu penso, não queria entrar por aí, portanto, mas é comum dizer-se que o Politécnico se aproximou da universidade. Eu estive recentemente a fazer um estudo com um grupo de trabalho para o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, em que nós estivemos a analisar a quantidade de cursos que existem nas universidades, que são cursos profissionalizantes, ou seja, não tem nada de... São cursos que deveriam ter sido feitos em institutos politécnicos. E são mais de 200... A maior parte dos cursos que neste momento funcionam nas universidades, se calhar, se tivéssemos sido rigorosos na classificação desses cursos, eles deviam funcionar em institutos politécnicos. Nós vemos, por exemplo, que hoje já existem na universidade cursos como Serviço Social, cursos como a enfermagem. Algumas universidades já têm mesmo, não só em escolas politécnicas, mas cursos de enfermagem, cursos na área do diagnóstico, das tecnologias de diagnóstico, portanto, da saúde. São cursos que foram inicialmente concebidos como sendo cursos politécnicos. O próprio curso de comunicação, eu sei que anda no curso de jornalismo aqui na Universidade de Coimbra, mas um dos exemplos que o decreto que criou o Instituto Politécnico dava de curso para fazer no Politécnico era exatamente o jornalismo. E nós vemos hoje que, embora exista, e na escola em Lisboa, o Politécnico de Lisboa tem mesmo uma escola de comunicação social, porque foi criada como para ser uma escola de jornalismo. Mas hoje sabemos que as universidades todas, ou quase todas, têm cursos de jornalismo. Então, no avanço da história, quem tem estado errado são as universidades? Tem seguido um caminho errado que não é o que não será o delas. Se por um lado, se calhar reformulando a pergunta, se por um lado as universidades começam a ter cursos demasiado técnicos que deveriam ser aplicados aos institutos politécnicos e não às universidades, por outro lado, os institutos politécnicos passaram a administrar mestrados também. Há aqui uma confusão entre aquilo que é um instituto politécnico e aquilo que é uma universidade. E a pergunta que lhe faço agora, exatamente, é qual é que é a diferença afinal? Afinal de contas, os cursos são iguais dos dois lados, atribuem mestrados dos dois lados. A única pequena diferença será apenas o doutoramento? Teríamos que ir um bocadinho atrás. Há outros países onde não há institutos politécnicos, só há universidades, e fazem-se os cursos politécnicos. Nas universidades. Ou seja, é um sistema único, que é um sistema... Nós temos um sistema binário, e já se tem vindo a defender que, se calhar, neste momento, o que se justificava era manter um sistema binário não de instituições, mas de formações. Ou seja, as instituições serem consideradas como iguais, e o que se diferenciar é os cursos que se fazem. E tanto se podem fazer numa universidade ou num politécnico cursos de uma natureza ou de outra, em função do corpo docente, em função dos objetivos do curso, enfim, das necessidades sociais. Mas, voltando atrás, os politécnicos surgiu há 30 anos, há pouco mais de 30 anos em Portugal, ou pouco menos de 30 anos em Portugal, e surgiu como uma necessidade que houve do país de aumentar o número de qualificação da população. Ou seja, nós tínhamos a percentagem de portugueses que tinham cursos superiores era bastante pequena comparado com o resto dos países europeus e os países desenvolvidos. E era necessário fazer um esforço muito grande para qualificar imediatamente muitos portugueses. As universidades que existiam não chegavam para isto. Mas nós também não tínhamos corpo docente qualificado, não tínhamos instituições para rapidamente montar uma rede que fosse capaz de fazer uma qualificação de muitos portugueses com cursos superiores. Aquilo que se fez criou-se os institutos politécnicos. Com os institutos politécnicos passaram-se alguns cursos que não eram cursos superiores, como os cursos das enfermagens, os cursos que eram de magistério primário, passaram a ser considerados cursos superiores, criaram-se os institutos politécnicos e nestes últimos 30 anos, de facto, nós hoje temos na população mais nova, na sua geração, o nível de pessoas que estão a estudar na universidade está a par de outros países desenvolvidos, portanto já não nos envergonhamos nas estatísticas da União Europeia, já não era assim na minha geração. Esse esforço só foi possível pela criação do Instituto do Sistema Politécnico. E nesta altura este Sistema Politécnico foi criado como cursos de curta duração, cursos muito mais baratos, porque não tenha dúvidas que os cursos que são feitos no Politécnico são muito mais baratos do que são feitos na universidade, e foi isto que permitiu criar isto. Pôs uma instituição... Com todos estes dados em cima da mesa, só me está a dizer que é exatamente tudo igual, porque os cursos têm a mesma duração, têm o mesmo valor quase. O que aconteceu monetário nestes anos, de facto, é que tanto a universidade, que era uma universidade há 30 anos muito clássica, as escolas superiores,
talvez nem toda a gente saiba, mas as escolas superiores de educação, por exemplo, quando surgiram, foi porque houve um aumento da escolaridade obrigatória no ensino básico. E era necessário formar professores para o ensino básico, para a escolaridade obrigatória. E o governo pediu às universidades para formar professores, e as universidades recusaram-se a fazer isto. Nomeadamente as universidades clássicas, porque disseram que o papel das universidades não era formar profissionais. As universidades davam um curso, o que as pessoas fazem com o curso é com elas. E também uma classe mais elitista, mais... E o governo, na altura, como a universidade não quis pegar nisto da formação de professores, criou as escolas superiores de educação. Veja hoje que as universidades formam professores. O que aconteceu, de facto, foi que houve uma aproximação das universidades que tinham cursos muito teóricos, muito disciplinares, né, portanto, à volta muito científicos, e que hoje têm muitos cursos que são virados para o emprego, para o mercado de trabalho. A universidade hoje aproxima-se fortemente. Não se concebe hoje numa universidade nenhuma, nem aqui em Coimbra, que é considerada a universidade mais clássica. Isso já acontece. Todos os cursos hoje, a maior parte das faculdades, pensam em termos da empregabilidade dos seus alunos. Isto não era assim há 30 anos atrás. Os politécnicos também evoluíram, porque os politécnicos há um tempo atrás, a perspectiva de carreira não era, por exemplo, sermos doutores. Hoje, se for aqui ao Instituto Politécnico, vê que a percentagem de doutores se aproxima e já está muito perto daquilo que são as percentagens normais numa universidade, quando não era assim há um tempo atrás. Portanto, houve, de facto, ao longo destes 30 anos, uma aproximação entre as duas instituições. Ou seja, já não faz sentido existir uma diferenciação entre um Instituto Politécnico e uma universidade? Eu considero, a minha opinião pessoal, eu considero que não. Que neste momento não faz sentido manter esta divisão e cada vez fará menos sentido. Aliás, acho que o poder político, sem o expressar publicamente e sem nunca o ter escrito, vem tomando medidas legislativas nos últimos anos que indiciam que nos estão a aproximar as duas instituições para que dentro de uns 5, 6 anos acabar com esta distinção, se não for antes. Veja, por exemplo, que hoje temos um regime jurídico que é comum. Nós antes tínhamos, há uns anos atrás, uma lei para o ensino politécnico, um regime jurídico para o politécnico e um para as universidades. Hoje temos um único regime jurídico que é igual para os dois. As carreiras docentes eram diferentes e hoje, embora ainda haja 2 estatutos de carreira diferentes, um para a universidade e um para o politécnico, as categorias que existem na carreira da universidade e do politécnico são paralelas. Hoje, para entrar na carreira universitária é preciso ter-se doutor. Hoje, para se entrar na carreira do politécnico, é preciso ter-se um doutoramento. E, portanto, as duas carreiras têm 3 categorias e as 3 categorias são paralelas. Temos um professor adjunto no politécnico, temos professor auxiliar na universidade, professor coordenador no politécnico, professor associado na universidade, professor coordenador principal no politécnico, professor catedrático na universidade. Se for ver os níveis salariais e os níveis de ingresso, isto são iguais. E, portanto, neste momento, a carreira, o regime jurídico das instituições aproximou-se. Nós ainda estamos num regime transitório da carreira, mas é muito provável, este regime dura até 2015, a partir de 2015, nos institutos politécnicos, os professores têm que ser todos doutorados. Ou os que não forem doutorados, enfim, os mais velhos, se calhar ainda não poderão não ser doutorados, mas todos aqueles que são mais novos serão doutorados, da esmagadora maioria será doutorado. Será um corpo docente, será uma estrutura de carreira, será uma estrutura orgânica das instituições muito igual. Aquilo que me está a dizer é que um instituto politécnico vai ser exatamente igual a uma universidade. Não, vai haver, se calhar, desse ponto de vista, muitas coisas que são parecidas. Agora, o que nos pode distinguir é termos cursos de natureza diferente, porque a cultura que de facto existe no Politécnico, do ponto de vista da formação, é diferente da universidade. Há uma perspectiva focalizada no mercado de trabalho, e é isso que nós achamos que deve ser defendido e que deve ser reforçado. É, ao mesmo tempo que há esta aproximação entre instituições, criarem-se mecanismos que permitam manter-se a diferenciação do tipo de formações. Enquanto, por exemplo, no corpo docente do Politécnico é frequente e é normal que a maior parte dos docentes tenham tido experiências profissionais naquilo que estão a ensinar, ou seja, se são engenheiros, já foram engenheiros de obras, já trabalharam em obras, portanto, um engenheiro civil, uma boa parte deles tem de facto experiência de trabalho em empresas de construção civil, antes de serem professores do Politécnico, e essa componente é sempre muito reforçada no Politécnico e é uma das armas, enfim, um dos fatores competitivos que nós consideramos mais importantes para o nosso ensino. A existir uma fusão, como é que ficaria então a rede de ensino superior? Como é que ficaria a cidade de Coimbra, por exemplo? A existir uma fusão entre Politécnico e Universidade?
Bom, eu penso que de momento ainda não se coloca essa questão de Falou-me fusão. no prazo de 5, 6 anos. 5, 6 anos, uma diluição das diferenças, o que não quer dizer que não existam, que não possam existir duas instituições. Portanto, eu não, enfim, até pode-se pôr, num cenário, quem está à frente de uma instituição não pode deixar de colocar todos os cenários possíveis, não é? Uma fusão entre uma eventual junção, um consórcio, o que seja, entre o Politécnico de Coimbra e a Universidade de Coimbra, não se coloca neste momento, penso eu, não há condições, nem a Universidade ganhava, nem o Politécnico ganhava, e portanto não seria também útil para a cidade, penso. Neste momento acho que é muito mais interessante mantermos as duas instituições como elas estão, isoladas. Se um dia se vier a pôr essa hipótese de fusão, será porque ela é interessante para as duas instituições? Porque eu acho que só faz sentido falar em fusão de instituições se as instituições envolvidas estiverem, de facto, interessadas em juntar-se e que se isso corresponder, de facto, a uma melhoria de uma e de outra e, portanto, resultar em algo muito melhor do que aquilo que existe. Qual é o tipo de relação que o Instituto Politécnico tem com a Universidade de Coimbra? Vamos ver, do ponto de vista institucional temos alguma relação, não muita, mas temos alguma. Agora, nós não nos podemos esquecer que a esmagadora maioria dos professores do Politécnico de Coimbra fizeram os seus cursos e as suas formações na Universidade de Coimbra. Eu próprio fiz lá a minha licenciatura, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutoramento, fiz toda a minha carreira académica, fiz-la na Universidade de Coimbra. E como eu, a maioria dos professores do Politécnico de Coimbra. E, portanto, fomos colegas e conhecemos, ou fomos alunos dos atuais professores da Universidade e temos uma grande relação do ponto de vista pessoal. Há um grande conhecimento entre as pessoas que trabalham no Politécnico e que trabalham na Universidade. A maior parte dos docentes do Politécnico que estão envolvidos em projetos de investigação e que estão em centros de investigação, estão em centros de investigação da Universidade de Coimbra. E, portanto, nós temos, neste momento, 200 e muitos professores doutorados. Desses 200 e muitos professores doutorados, a esmagadora maioria destes professores está em centros de investigação da Universidade de Coimbra, alguns na Universidade de Aveiro, outros na Universidade do Porto, enfim, onde estão a fazer os seus doutoramentos ou onde fizeram os seus doutoramentos. Mas, portanto, há uma participação muito grande de docentes do Politécnico em atividades de investigação que estão feitas habitualmente nos centros de investigação da Universidade de Coimbra. Nós fazemos parte com a Universidade de Coimbra, por exemplo, em que a Universidade lidera um consórcio que é o INOVCED, que o Politécnico também faz parte. Nós também somos associados do IPN, eu faço parte também da direção do IPN e, portanto, eu penso que há um conjunto de contactos, mais do que aqueles que são visíveis, entre as nossas duas instituições. É possível que haja algumas áreas onde poderíamos ir um pouco mais além, onde poderíamos ter mais contacto, onde poderíamos articular um pouco mais as nossas sinergias, como se diz, não é? Mas este período de crise não tem sido favorável ao desenvolvimento destes projetos, mas da nossa parte existe a abertura para eles, mas não nesse cenário que me colocou agora de fusão, porque acho que isso não existe neste momento aqui em Coimbra. Mas continua ainda a haver um afastamento da universidade relativamente ao Instituto. Dizia-me há pouco que na altura, quando surgiram os Politécnicos, foi para dar alguns cursos de formação que as universidades não quiseram dar. Acha que a Universidade de Coimbra continua ainda demasiado elitista, demasiado acima daquilo das relações, digamos assim, demasiado... Não sei Eu não punha a questão em termos de elitista. No fundo, aquilo correspondia a uma cultura e a um modelo de universidade que era o da altura, portanto, correspondia a uma época, correspondia de facto a um período da história em que se pedia aquilo às universidades. Neste momento pede-se outra coisa às universidades e eu acho que a Universidade de Coimbra tem sabido adaptar-se e tem feito as mudanças que se exigem e portanto, mantém-se como sendo uma das universidades de topo em Portugal, se não a mais importante, pelo menos das mais importantes. Portanto, nisso não vejo assim. Agora, é natural que onde há duas instituições que haja rivalidades e que haja algumas confrontos e até alguma picardia entre pessoas que são de uma instituição em relação à outra e, portanto, isso é normal. Isso é explicado pela psicologia social dos grupos, onde há dois grupos. Algumas delas saudáveis. Exato, portanto, isso é normal que exista, é saudável, desde que não atinja foros de fanatismo ou que isso não
bloqueie completamente a nossa capacidade crítica de olhar para os assuntos seriamente, quando de facto temos que analisar seriamente o que é que uma instituição está a fazer, o que é que a outra está a fazer, o que é que podemos fazer em conjunto. E eu acho que a prova de que isso acontece é, como eu lhe disse, é que há muitos projetos que estão a ser desenvolvidos. Muitos deles são projetos emblemáticos da Universidade de Coimbra, que têm professores do Instituto Politécnico a trabalhar neles. Em investigações, em projetos de prestação de serviço à comunidade, e, portanto, há um envolvimento grande. Quando é a altura de trabalhar, quando é a altura, de facto, de executar projetos, as pessoas sabem reconhecer-se mutuamente as suas competências e têm a saber reconhecer mutuamente as competências, e eu penso que que isso tem-se verificado e, naturalmente, que vai continuar a crescer esse reconhecimento mútuo que existe entre nós. Proponho agora que saiamos da cidade de Coimbra para falarmos sobre a Associação Politécnica do Centro. Não saímos muito, até porque o Instituto Politécnico de Coimbra está integrado neste agrupamento. Isto é o quê? É uma forma de sobrevivência? Porquê é que houve a necessidade de criar uma associação de institutos politécnicos? Não, esta associação já existia há uns anos. Enfim, nós estamos a reativá-la agora um pouco mais. Há uma dinâmica nova, até porque há novos dirigentes nos politécnicos todos, e há uns 2 anos para cá que nós reativamos a associação. Esta associação envolve 8 politécnicos, portanto somos a maioria dos politécnicos, há 15 politécnicos, 8 estão nesta associação. É um centro alargado, porque vai até Porto Alegre, até Santarém, e envolve Tomar, e portanto a norte, Viseu e a Guarda, e Castelo Branco, e portanto somos 8 politécnicos. Aquilo que a ideia é podermos juntar de facto aqui algumas sinergias. Penso que há um desenvolvimento também aqui em termos de atitude perante a necessidade de cooperarmos, que também tem evoluído. Se calhar é um dos benefícios da crise, é ter de facto feito surgir com mais premente esta necessidade de colaboração. Ela tem-se traduzido. Nós fizemos ainda há pouco tempo uma parceria, um consórcio, que foi um projeto com bastante sucesso, que foi o Erasmus Centro, onde conjugamos estes institutos. Começamos por ser 5, neste momento já somos 7, desde os 8 que estão na Politécnica, e estamos para exatamente fazermos um consórcio para concorrer a bolsas Erasmus e para poder organizar os estágios Erasmus no estrangeiro para nossos alunos e receber aqui alunos dos nossos parceiros europeus. Portanto, é um projeto que tem tido bastante sucesso. Estamos a trabalhar noutros projetos idênticos, ao nível da investigação, ao nível do ensino à distância, ao nível, enfim, da parte administrativa e da simplificação das regras administrativas entre nós. E, portanto, é uma associação que eu penso que é bastante interessante e que nos também junta, porque estamos relativamente perto uns dos outros, temos projetos que podemos desenvolver em comum, e de facto isso é uma vantagem, esta associação, a Politécnica. Vamos agora sim sair de Coimbra, e gostava de lhe perguntar se acha que há instituições de ensino superior a mais em Portugal. Eu acho que não há instituições a mais, e acho que se passa uma mensagem errada ao dizer que há instituições a mais. Como eu lhe disse há bocado, nós temos um nível de escolarização de ensino superior, portanto, de jovens que frequentam o ensino superior, muito perto da média europeia, mas ainda não está na média da OCDE, na população mais nova. Mas um dos objetivos que foi traçado para o ano, nas metas 2020, para 2020, é que a população que estará em 2020 na faixa etária dos 30 aos 34 anos, 40% dessa população esteja a frequentar ou tenha um curso superior. E nós temos que fazer ainda um esforço muito grande para conseguirmos cumprir essa meta. Das última vez que tive números desses, nós iríamos, enfim, se não fizéssemos nada, teríamos 20 e tal, perto de 30%, fazendo um esforço grande. Foi na altura, por exemplo, que se fez o contrato de confiança com o anterior governo, foi feito exatamente na perspectiva de aumentar o número de pessoas que vêm para o ensino superior. E aí todas as instituições fizeram um grande esforço para captar outras populações, que não só os jovens, mas ir buscar chamados maiores de 23, portanto, pessoas que já tinham abandonado enfim, o projeto de fazer uma formação superior, que tinham começado a estudar, para ver se voltavam às instituições para podermos estar perto dessa percentagem. Se formos a populações mais idosas, portanto, se começarmos a ir para faixas etárias mais idosas, o nível de pessoas que têm cursos de ensino superior é muito baixo. Se nós formos aos países nórdicos, verificamos que a percentagem de
pessoas, de cidadãos que têm cursos superiores é muito elevada e está muito acima da nossa. E, portanto, com este cenário em que nós, de facto, estamos atrás dos países mais desenvolvidos, estamos lá perto, mas ainda estamos atrás, nós não podemos dizer que há instituições a mais. Porque nós precisamos destas instituições todas para qualificar os portugueses. Deveriam haver ainda mais? Não, eu penso que existem. Nós temos uma rede de ensino superior que está espalhada pelo país, né? Portanto, faz uma cobertura, enfim, do território nacional todo. Em todos os distritos existe uma instituição de ensino superior. Se nós estivermos a pensar só na população mais jovem, portanto, os jovens que se concluem o 12º ano e querem entrar para o ensino superior, se calhar podemos dizer que há alguns sítios que não era preciso lá ter uma instituição de ensino superior porque não há lá jovens suficientes e, portanto, ou os poucos que há, ficaria mais barato trazê-los para outro sítio. Como o caso da Oliveira do Hospital. Como o caso da Oliveira do Hospital, ou o caso de Ceia, ou outros como assim. Mas se estivermos a pensar que as instituições de ensino superior devem ter também uma missão de qualificação ao longo da vida, uma missão de qualificação para populações que são adultas, que são populações que já não se deslocam com facilidade, porque um jovem de 18 anos vai para Lisboa, vai para o Porto ou para o Algarve bastante bem, portanto, enfim, não tem grande responsabilidade, está no início da vida, até isto para ele é uma aventura e é encarado com um grande espírito de alguma alegria de sair e poder ir à descoberta do mundo. Um jovem, uma pessoa que tenha, um cidadão que tenha 30, 40, 50 anos, que seja casado, tenha filhos, tenha emprego, não tem essa capacidade de se mexer e, portanto, precisa de uma instituição perto de si. Agora, se calhar temos que pensar nos modelos de instituição que temos, no modo como as financiamos, nos projetos que estas instituições têm. E, portanto, aí é que se calhar teremos que encontrar soluções diferentes para as diversas instituições que tenham. Mas eu acho que é mau começar a propor o problema dizendo há instituições a mais, porque isto desvaloriza a questão da importância da formação. Enfim, nós podíamos, em tese, só ter uma instituição única, ter uma única universidade e juntar toda a gente num sítio e dizer assim, olha, quem quiser estudar ensino superior vai para Coimbra. Acabam-se as universidades e tudo em todo lado e é tudo aqui em Coimbra. E temos aqui 500 mil alunos a estudar. Mas isso também, enfim, era possível ter um modelo desses, mas não faria muito sentido. Nós também não nos podemos esquecer que o país, nestes últimos anos, gastou muito dinheiro a montar esta rede. Construíram-se muitas escolas, muitas faculdades, muitas universidades, muitos politécnicos, construíram-se laboratórios e nós não podemos, agora que isto está montado, dizer assim, agora já não há alunos, vamos desmontar isto tudo. Daqui a uns anos, se calhar, precisamos outra vez disto tudo, vamos a voltar a montar. Eu acho que, se calhar, temos que olhar para isto no sentido de rentabilizar também estas instalações. Não só do ponto de vista da qualificação ao longo da vida, portanto, essa qualificação portanto, contínua, mas também fazer algo que nós ainda não fizemos tudo o que podemos fazer, que é tentar captar estudantes estrangeiros. Neste momento, nós temos alguma dificuldade ainda não temos um estatuto para o estudante estrangeiro, e devíamos ter. As instituições, enfim, já têm alguma capacidade de recrutar diretamente estudantes pós-mestrados, e nós já vemos que há algumas universidades e algumas faculdades já têm uma grande capacidade de atrair estudantes estrangeiros para os seus cursos de mestrado, mas ao nível das licenciaturas ainda não temos essa capacidade. Por exemplo, a Universidade de Coimbra, para dar um exemplo da sua universidade, tem um prestígio bastante grande no Brasil. É uma instituição que poderia recrutar estudantes de licenciatura, se calhar com alguma facilidade no Brasil. Mas outras instituições também poderiam recrutar noutros países, ou também no Brasil, se tivessem meios e instrumentos legais para poderem fazer esse recrutamento. Veja que isso é o que fizeram alguns outros países. Se nós formos a universidades inglesas, se falar com colegas, ou se já foi, ou se falar com alunos que tenham estado em Erasmus numa universidade inglesa, ou até francesa, em Paris, ou nos Estados Unidos, vê que uma percentagem muito grande de estudantes que estudam nestas universidades são estrangeiros. A maior parte dos estudantes, na maior parte das universidades em Londres, não são ingleses. São paquistaneses, são indianos, são asiáticos, são portugueses, são espanhóis, são italianos. Há muita gente aí que está para a Inglaterra. E eles conseguem manter as estruturas todas que tinham e conseguiram rentabilizar. Isto, de certo modo, é exportar o ensino superior. E, portanto, nós falamos muito de exportação, de indústria de exportação. A exportação do ensino superior não é pegar nisto e levar lá para fora, é trazer alunos para cá, como o turismo, no fundo. Portanto, quando vêm turistas, estamos a fazer exportação. É trazer estudantes para cá
para estudar em Portugal. E acho que o Governo deveria, enfim, é uma área que ainda pode fazer alguma coisa, do ponto de vista diplomático, fazer da promoção e da exportação do ensino superior uma prioridade também nas relações com os países terceiros com os quais nós temos boas relações, nomeadamente aqueles que falam português e que têm mais dificuldades em estudar para países onde de facto o ensino é inglês. Mas se vierem mais estudantes estrangeiros para Portugal, significa que vamos ter que aumentar a capacidade das universidades, porque os portugueses vão continuar cá, ou não? Sim, mas nós estamos a dizer que há instituições que não têm alunos de formação inicial. E, portanto, se não têm alunos, se calhar se nós formos buscar alunos lá fora, passam a ter. E não quer dizer que esses alunos sejam pagos com os nossos impostos, porque se for a Inglaterra, se for estudar, estes alunos que lá estão, indianos ou paquistaneses que eu me referi que estão a estudar em Londres, pagam integralmente os seus estudos. E, portanto, pagam propinas elevadas e pagam a totalidade dos seus estudos. E, portanto, não são um peso para os contribuintes ingleses. Portanto, são, de facto, ainda assim, acha que o mercado consegue absorver, o mercado português numa altura destas não está a conseguir absorver todo o investimento que faz em alunos no ensino superior? A partir daí também existiria um problema. Se calhar essa meta que me falou há pouco não é para ser cumprida porque Portugal não tem capacidade para isso. Do ponto de vista do emprego, eu acho que não podemos também ser pessimistas a esse ponto. Ou seja, nós estamos numa época de crise, mas isto é cíclico e, portanto, esperamos, enfim, há essa esperança, pelo menos, de que sairemos da crise dentro em breve e, quando sairmos da crise, vamos ter, de facto, um período de crescimento. E nesse período de crescimento vão ser necessários jovens e pessoas qualificadas. E, portanto, esse crescimento será tanto maior quanto a qualificação das pessoas, porque o crescimento pode ser feito de facto com iniciativas, com outro tipo de fundamento, com outro tipo de suporte e portanto, mais sólidas e que exatamente se apoiem na qualificação dos jovens que estão a ser formados agora. Portanto, não tenho essa perspectiva de que estamos a descer, estamos em queda e que nunca mais vamos ter emprego para os nossos jovens. Agora, já estamos na reta final do nosso programa e gostava de voltar outra vez a Coimbra para lhe fazer mais duas perguntas. A primeira delas é: todos os cursos existentes no Instituto Politécnico de Coimbra fazem sentido no atual contexto nacional? Quando nós dizemos agora nas estatísticas que metade dos jovens estão desempregados, se calhar há muitos cursos que não fazem sentido se nós tivermos uma visão limitada ao dia 2, portanto, e a este ano e àquilo que é o emprego. Se tivermos uma perspectiva mais de longo prazo, acho que a maior parte dos cursos faz sentido. Um ou outro curso, poderemos dizer que são cursos que estarão esgotados, se calhar terão que ser reformulados, terão que ser articulados, terá que haver uma reorganização dessa formação. Penso que sim. Acho que a Agência de Avaliação do Ensino Superior tem essa perspectiva de, enfim, houve um momento que foi de avaliação do sistema, em que se, enfim, limpou, digamos assim, o sistema de alguns cursos que não tinham qualidade e, naturalmente, que eu penso que a agência, o papel seguinte da agência é juntar as instituições e, juntamente, e como fator, enfim, dinamizador de um diálogo entre cada uma das áreas disciplinares, nos levar, enfim, a conseguirmos racionalizar alguma dispersão de formação e alguns cursos que não farão tão sentido e que, se calhar, temos hoje áreas de formação que estão divididas por 3 e 4 tipos de cursos e que se podem juntar e ser só uma área de formação, ser um curso de banda larga, um curso mais aberto, portanto com mais possibilidades de saída e depois com especializações ao nível de mestrado. Agora, isto não pode ser feito só instituição a instituição, porque as instituições não podem estar a fazer aqui uma coisa, enfim, uma medida e depois na instituição ao lado estarmos outra a fazer exatamente o contrário. Isto causa desconfianças, leva as pessoas, enfim, a estarem-se a medir umas às outras, as instituições a estarem a controlar-se, digamos assim, umas às outras. Isto tem que ser feito com base de confiança, tem que sentar os interlocutores, tem que haver, se calhar, um terceiro elemento, aqui é a agência independente, que coloca os dados na mesa e que serve de moderador e que pode, no fundo, coordenar e organizar este debate. Há várias notícias que saem recentemente e que vêm a público e os estudantes fartam-se de protestar. A ação social está muito na ordem do dia ultimamente, até porque a crise tem afetado as famílias e também porque o Estado está a cortar neste setor.
Como é que este setor está no Instituto Politécnico de Coimbra? Também há alunos a abandonarem o ensino superior lá? Nós temos dificuldade em saber exatamente esses números. Portanto, de facto, tem havido aqui um debate sobre se abandona muito ou pouco, porque há, de facto, alunos que deixam de aparecer às aulas, mas nós, instituição, só os podemos considerar que abandonaram se eles nos fizeram requerimento a dizer que não, que desistem do curso. E, portanto, como os alunos não têm esta concepção burocrática da questão e não vão à secretaria dizer que abandonaram, pura e simplesmente deixam de aparecer. E deixam de pagar as propinas. O que nós notamos não é tanto um abandono do curso em si, mas é alguma menos frequência das aulas. Ou seja, parece-nos que alguns alunos não vêm tanto, se calhar alunos que estão deslocados e que preferem ficar em casa dos pais e que vêm apenas a algumas aulas que consideram mais fundamentais, que vêm apenas às avaliações, e portanto acho que as famílias estão a fazer um grande esforço e que os jovens não estão, apesar de tudo, a abandonar o ensino superior em grande percentagem. Portanto, sempre houve alguns abandonos, mas não, enfim, a imagem que nós temos é que não é um aumento exponencial do número de abandonos, para já. Ainda assim estão a passar algumas dificuldades na ação social? A ação social, há uma redução, enfim, de bolsas, isso há uma ligeira redução de bolsas, e, portanto, mas isso também faz parte do corte que foi geral e, de facto, estamos dentro daquilo que tem sido o debate que tem sido feito nessa matéria. Estamos mesmo no fim, ainda assim ainda tem para mais uma pergunta. Está no cargo de Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra desde 2009, ano em que abandonou a direção da Escola Superior de Educação. Aquilo que lhe pergunto, agora mesmo para terminar, é qual é que é o balanço que faz destes quase 3 anos de mandato, digamos assim? Bom, é muito pouco tempo para um balanço. Eu faço um balanço positivo. Acho que foram feitas bastantes alterações. Passei a ser presidente do Instituto numa altura em que se mudou o enquadramento jurídico todo do ensino superior e, de facto, tivemos uma boa parte do meu mandato foi na adaptação da instituição àquilo que são as regras, às novas regras do regime jurídico. Penso que isso foi ultrapassado com bastante sucesso. Nós conseguimos manter alguma singularidade, porque conseguimos transitar para um novo regime, mantendo, de facto, uma grande autonomia nas nossas escolas, que somos, de facto, um caso raro no panorama do ensino superior, onde se interpretou o novo regime como sendo algo muito, portanto, para fazer uma pirâmide, regimes muito centralizados na presidência do Instituto ou nas reitorias, e nós conseguimos manter, de facto, as nossas escolas a funcionar com grande autonomia, quer mesmo do ponto de vista financeiro e administrativo. E penso que o balanço, enfim, resumindo, e uma vez que estamos a chegar ao fim do programa, eu posso resumir considerando que foi um balanço que eu acho que é positivo. Aquilo que me propus fazer quando me candidatei, fiz quase tudo e, portanto, acho que é bastante positivo. Muito obrigado, professor Rui Antunes, presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, a marcar presença no Ponto e Vírgula desta terça-feira, 29 de maio de 2012. O programa fica por aqui, voltamos na próxima semana, já sabe, terça-feira, às 21 horas. Já a seguir segue a informação na antena da RUC. Foi, como sempre, um prazer fazer-lhe companhia. Obrigado, boa noite, até para a semana.